Administração Territorial garante a realização das eleições legislativas na data prevista. O API alerta sobre o risco de não diversificação da economia guineense. Acompanhe o desenvolvimento destas e demais informações já a seguir. Boa noite, bem-vindo às notícias. Depois de 2 semanas de missão de trabalho em terras portuguesas, o ministro da Administração do Território e Poder Local regressou segunda-feira ao país. Fernando Gomes promoveu hoje a conferência de imprensa para fazer balanço da sua deslocação a Portugal. O ministro da Administração do Território e Poder Local visitou várias câmaras e manteve encontros de trabalho durante a sua estada em Portugal. Já em Bissau, Fernando Gomes fala sobre os contactos feitos. Em Portugal, tivemos contato com diferentes presidentes das câmaras, nomeadamente Câmara de Oeiras, Cala da Rainha, Covilhã, Coimbra, Águeda, Leiria, Batalha e Montemor. Nesses encontros, tanto o assunto que foi abordado foi de tentar tanto parcerias entre essas câmaras com diferentes regiões do nosso país. O governante interpreta os acordos e as disponibilidades das câmaras portuguesas. O que tem a ver com a assinatura de acordos, sobretudo no domínio da formação. Portanto, há já uma predisposição dessas câmaras de acolher, de receber os nossos técnicos, os técnicos guineenses, tanto para fazer aí um curso de formação, né, e conhecer a experiência portuguesa, tanto no domínio da autarquia. De regresso ao país, o ministro da Administração do Território e Poder Local tira a ilação da sua visita. Devo dizer que regressei ao país, depois desses contatos, com muita esperança de ver concretizar o sonho que eu sei muitos guineenses têm, que é de ver tanto organizar as nossas regiões, os nossos setores, no mundo em que nós vivemos, tanto que um país consiga fazer algo, consiga desenvolver-se sem um poder local organizado e forte. Na conferência de imprensa, o ministro do Poder Local anuncia a chegada em outubro dos empresários portugueses para efetuar estudos e as possibilidades de investimento na Guiné-Bissau. As eleições legislativas vão ser realizadas na data prevista conforme o decreto presidencial. A garantia é de Fernando Gomes, ministro da Administração do Território e Poder Local. Fernando Gomes, ministro da Administração do Território e Poder Local, durante a conferência de imprensa, afirmou que o decreto do presidente sobre as legislativas é para cumprir. Nós temos um decreto presidencial que fixou a data das eleições. Estamos a trabalhar para a concretização desse desejo na data prevista. Todo o nosso trabalho agora senta-se mais e, sobretudo, na organização das eleições legislativas na data prevista. O ministro Fernando Gomes anuncia a chegada dos materiais eleitorais. Devo dizer que ontem, pela surpresa minha, recebi com bom agrado a notícia da chegada ao país dos kits concretamente impressores, né? Impressores. Porque tanto a data que tinha sido fixada pela empresa fornecedora desses impressores é de 15 de outubro, mais tardar, o mais cedo, final de setembro. Contrariamente a todas as expectativas, mas também porque houve diligência da nossa parte, no sentido de fazer o máximo para
para que tanto os kits, essas pessoas pudessem chegar quanto antes. Eles responderam satisfatoriamente e ontem deram-me essa notícia que kits já se encontra. Ontem estava em Dakar e hoje, alguns minutos atrás, comunicaram-me que kits já se encontra em PAC. Com a chegada dos materiais eleitorais, o ministro da tutela descreveu os próximos passos. Com a chegada desses materiais, não há tanto, como é que eu posso dizer, o início da formação. Porque primeiro chegam os materiais, depois tem que se fazer uma formação. Depois da formação é que vamos avançar com a fixação da data para o início do licenciamento eleitoral. Conforme o decreto presidencial, as eleições legislativas na Guiné-Bissau vão ser realizadas no dia 18 de dezembro de 2022. A Organização Africana da Propriedade Intelectual alerta sobre o risco de não diversificação da economia guineense. A chamada de atenção é do diretor-geral da OAPI durante a cerimônia de celebração dos 60 anos da organização. O diretor-geral da Organização Africana da Propriedade Intelectual defende a necessidade de industrializar e diversificar o setor econômico guineense para que possa alcançar o desenvolvimento almejado. Alerta de Carlos Sanca foi registrado durante a cerimônia de comemoração dos 60 anos de criação da OAPI, que se assinala todos os anos no dia 13 de setembro. Segundo Carlos Sanca, é preciso investir na formação, capacitação e reciclagem dos técnicos em diferentes setores para que o país possa adaptar-se aos novos desafios impostos pela nova tecnologia. Sanca foi ainda mais longe, dizendo que a Guiné-Bissau não pode almejar o desenvolvimento sem um investimento sério na indústria. E alerta ainda sobre o risco da aposta do país num único produto de comercialização, que é a castanha de caju. Como disse, é preciso diversificar a economia guineense para que possa libertar-se da dependência dos outros países. Na ocasião, o ministro da Energia e Indústria promete continuar a apoiar as ações da OAPI, no sentido de incentivar a criação e desenvolvimento de negócios. Já agora faço um pedido ao diretor-geral no sentido de me trazer as recomendações para que possa ter acesso a tudo o que eu devo fazer enquanto governante, enquanto tutela desta direção-geral. As considerações que o governo tem nas mangas para apoiar os inventores, os inovadores, todos aqueles que estão a desenvolver as suas atividades nesta organização africana e, em particular, na Guiné-Bissau. De referir que a Organização Africana da Propriedade Intelectual foi criada com o objetivo de fomentar a cooperação entre os países membros e na Guiné-Bissau, banca de industrialização e da diversificação econômica em África. Está em curso pela primeira vez o processo de registro de mais de 100 modelos de pano de pente da Guiné-Bissau na Organização Africana da Propriedade Intelectual, OAPI. A revelação é da Comissão encarregue do registro dos produtos nacionais. Até então, a Guiné-Bissau não registrou a sua castanha de caju, considerado o maior produto de comercialização, ou seja, a base da economia guineense. Embora está em curso pela primeira vez o processo do seu registro e mais de 2 produtos, nomeadamente a calabaceira e 100 modelos de pano de pente guineense. Um dos elementos da comissão encarregue para pesquisa e registro do pano de pente guineense, Odete Costa Semedo, diz que não valorização do produto deve-se ao pouco conhecimento dos guineenses sobre o mesmo. A escritora fala ainda da importância de contar a história do pano de pente aos mais novos, porque o país dispõe de variedíssimos modelos desse produto que se usa desde a nascença por quase todos os guineenses. Nesse sentido, a escritora apela ao engajamento do governo na valorização dos produtos nacionais. Recordo que, à semelhança da Guiné-Bissau, muitos países da África produzem também o pano de pente. A questão que se coloca é que se o país vai conseguir registrar todos esses modelos.
Presidente da Célula Nacional de Tratamento de Informações Financeiras, CENTIF, pede colaboração das ONGs para denunciarem casos de branqueamento de capitais e outros crimes de natureza financeira. Justino Sá deixou alerta no seminário sobre reforço de capacidade e de compreensão de riscos sobre esse fenômeno. Um seminário abrangente envolvendo organizações da sociedade civil, sector financeiro, com o objetivo de partilhar os riscos identificados e juntos preparar relatório de seguimento e questionar como superar as dificuldades perante o fenômeno de branqueamento de capitais. A nossa estada aqui hoje vê no quadro de levantarmos essas questões, de vermos como nós, em conjunto, ultrapassar essas dificuldades. Vou reiterar as minhas declarações, dizer que vamos continuar a andar juntos. Lutar contra o branqueamento de capitais não é um trabalho fácil, principalmente num país como a Guiné-Bissau, onde as instituições não funcionam, onde o instrumento de combate ao branqueamento não funciona, é verdade, e nós não podemos desistir também. A colaboração das organizações sem fins lucrativos é fulcral. Porque se vocês não nos comunicam as declarações de operações suspeitas, as informações que têm indício de algum branqueamento, que têm indício de algum financiamento de terrorismo, a CENTIF não poderá fazer nada. É por isso que é importante continuarmos a andar juntos. É importante continuarmos a colaborar, porque o nosso país, a Guiné-Bissau, precisa de mudar. E essa mudança vai depender da contribuição de cada um de vocês aqui, de cada um de nós. Só assim é que podemos dar outro rosto a este país. Só assim é que podemos dar outra imagem a este país. Uma luta conjunta assente em compromisso sério, sustenta Jeremias Pereira. Uma estratégia bem-sucedida desta luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo deve assentar-se, em primeiro lugar, num compromisso dos guineenses a nível nacional para compreender, prevenir e reprimir esses fenómenos, adotando mecanismos que visam ao fortalecimento da capacidade do Estado para responder adequadamente a estes fenómenos. Presidente do Comitê Interministerial de Luta contra o Branqueamento de Capitais conjuga ideia com o presidente do CENTIF sobre a falta de um quadro jurídico para as organizações não governamentais. A Confederação Geral dos Sindicatos Independentes da Guiné-Bissau não concorda com a decisão do governo em suspender todos os professores e técnicos de saúde. A posição do sindicato foi trazida ao público pelo secretário-geral durante a conferência de imprensa. O comunicado do governo, datado de 25 de agosto do ano corrente, suspendeu todos os professores e técnicos de saúde colocados em 2022. Em conferência de imprensa, a decisão governamental foi repudiada pela direção executiva da Confederação Geral dos Sindicatos Independentes. A direção executiva lamenta e condena o conteúdo do comunicado do Conselho do Ministro, datado de 25 de agosto de 2022, sobre a suspensão de admissão dos novos ingressos no setor de educação, saúde, bem como as promoções, reclassificações e equiparação na administração pública em geral. Exigir do governo a revogação do despacho do Ministro de Saúde tem afastado os profissionais da saúde do regime de novos ingressos e contratados, afeto aos diferentes hospitais do país, colocado nos anos 2021 e 2022. Domingos de Carvalho exorta o governo para revogar a decisão que suspende os professores e técnicos de saúde colocados em 2022 em prol dos dois setores. Estarmos muito atentos, estando a fazer uma outra tarefa que possa colocar os nossos colegas na situação de desemprego, isso não seria bom para a classe docente. Se notarmos bem, este ano letivo que já terminou, os professores que saíram nas escolas de formação não vão ser colocados. Não vão ser colocados, entre outras questões, razões aliás, tem a ver com a incapacidade do governo em poder pagar atempadamente
esses professores, uma vez que já tem outros professores que estão pendurados. O presidente aproveitou para tranquilizar os professores colocados em 2022 que vão continuar a dar aulas nas escolas onde foram colocados. O objetivo é informar e tranquilizar os professores novos ingressos admitidos em 2022 através de um concurso público no qual foram selecionados e colocados em diferentes escolas ao nível nacional, de que vão trabalhar nas escolas onde trabalharam no ano letivo 2021-2022. A Confederação Geral dos Sindicatos Independentes da Guiné-Bissau exorta a revogação do despacho do governo do dia 25 de mês de agosto, que suspende os técnicos de saúde e professores colocados no ano 2022. Na cidade de Bissau, várias escolas privadas já iniciaram as atividades escolares perante o olhar dos alunos das escolas estatais que ainda se encontram aquém das expectativas. Continua a ser verificada a fuga dos alunos das escolas públicas para as privadas. A maioria dos liceus da cidade de Bissau afirma ter recebido pedido de matrículas acima do número estipulado. Estamos acima da média. A escola tem capacidade para 912 alunos. Neste momento temos mais de 1.000 e qualquer coisa. Portanto, nem todos vão entrar, porque não podemos ter mais número de alunos por salas. Temos que respeitar a rácio, que é 36, 38 alunos por sala. Entretanto, muitos vão ficar de fora. Um pouco por todo o país já se deu início, neste mês de setembro, o ano letivo 2022-2023. Mas o mesmo não se pode dizer das escolas públicas guineenses, devido a inúmeras dificuldades que muitos já conhecem. E alguns aspectos também que têm a ver com situações mais políticas, né? As escolas públicas não funcionam e os pais estão à procura das escolas com mais qualidade. Em várias escolas e liceus da capital, as atividades escolares decorrem normalmente. Por outro lado, o início das aulas em alguns estabelecimentos de ensino ainda está a ser preparado. Já estamos preparados, é que estamos a ultimar só alguns detalhes técnicos, mas quanto tem a ver com a parte pedagógica e a parte da infraestrutura e os equipamentos das salas de aula, estamos preparados para começar. Nos liceus públicos ainda decorrem processos como matrículas. Centenas de cidadãos da vizinha Guiné-Conakry realizaram uma vigília hoje junto ao consulado do país em Bissau. Os manifestantes exigem a demissão do cônsul Khalil Kaba. A comunidade guineense de Conakry exige a demissão imediata e incondicional do cônsul do país vizinho na Guiné-Bissau. Khalil Kaba é acusado de promover divisão no seio da comunidade, ingerência e usurpação de competências. Estávamos lá no dia das eleições e as eleições foram fraudulentas a 100%. Não foram transparentes. Sou testemunha ocular. As atas estão lá. Pedi que me mostrassem a ata e disseram não. Enquanto primeiro secretário executivo eleito, devo ter acesso à ata. Recusaram. Por isso, ontem, apresentamos nossa demissão e decidimos protestar e contestar, juntando-se aos demais. E on dit on va protester et contester, rejoindre tous les autres. A história remonta de 2017, quando o Ministério dos Negócios Estrangeiros deliberou a criação de uma estrutura representativa que sirva de interlocutor válido junto das autoridades. Par exemple, moi, j'ai candidaté au poste du premier secrétaire administratif. Por exemplo, candidatei-me ao posto do primeiro secretário administrativo e o mais caricato, o meu adversário vem de uma associação que contestou as eleições, cujo presidente recusou enviar a candidatura. O secretariado executivo não enviou. Como esta pessoa conseguiu integrar o efetivo dos candidatos? Através de que meios? Perguntamos pela prova de candidatura, responderam que era impossível. Nous montrer a demande de candidature qu'il a envoyée. Ils ont dit c'est impossible. O mandato da Associação dos Migrantes Guineenses é de 4 anos. A eleição dos novos órgãos foi, segundo membros da comunidade, pouco transparente e parece mais uma imposição do que uma eleição propriamente dita. Depuis 2020, nous on a fait des mémorandums, ça est dans leur archive. Desde 2020 fizemos um memorando. Está no arquivo delas, no sentido da demissão do Sr. Kaba. Pessoalmente,
pedia a demissão do Sr. Cabá, mas na altura um conselho fazia-se passar de intermediário. Manipularam o processo e não houve solução. Agora, se a gente reclama, ele deve abandonar, porque estas eleições não servem. Foi ele o presidente da comissão de organização. Se correu mal, ele é o responsável. Donc c'est mal passé. Cela veut dire que celui qui est mal. O principal visado com esta ação de rua é o cônsul da Guiné-Conakry, com quem tentamos entrar em contacto sem sucesso, pois encontra-se ausente do país. Faremos pausa nas informações, voltamos já. As notícias no telejornal. Após um mês das eleições legislativas no Senegal, o Parlamento reabre as portas para as sessões. O início dos trabalhos foi marcado com uma presença notável das mulheres na Assembleia. Os deputados senegaleses em pleno trabalho, homens assim como as mulheres. Enquanto a Assembleia está prestes a retomar os seus trabalhos, nesta segunda-feira passada, 44 dos assentos serão ocupados por mulheres, um recorde na África Ocidental. Um orgulho para as mulheres políticas como Aminata Touré, que fará a sua entrada no Parlamento como deputada da ala presidencial. Como deputée do Parti Présidentiel. O que fez uma grande diferença para as mulheres na política foi a lei sobre a paridade e a sua aplicação na chegada do presidente Macky Sall em 2012, que consacra a igualdade 50-50 entre homens e mulheres para todos os postos eletivos. A atual deputada e antiga primeira-ministra do Senegal, ela disse que foi preciso lutar no decurso da sua carreira. Na política há os preconceitos socioculturais e também o machismo, e então é preciso lutar por todas estas frentes ao mesmo tempo. Voilà, et vous vous battez sur tous ces fronts en même temps. Un combat qui est loin d'être terminé. Um combate que está longe de acabar, sobretudo num país onde as tradições e as leis patriarcais são profundamente vincadas, mesmo na matéria de paridade. Segundo a jurista Kumbagué, se a barra de 50% não for atingida, é porque as cabeças de lista serão sempre os homens. C'est parce que les têtes de liste sont presque toujours des hommes. La loi sur la parité est là. A paridade está lá, mas constatamos que há ainda muito trabalho para fazer, porque se vermos a porcentagem, temos 73 mulheres contra 92. On a 73 femmes pour 92 hommes. 73 femmes. Temos 73 mulheres contra 92. E 73 sobre 162 deputados, porque não uma mulher para presidir a Assembleia? Uma esperança, segundo Kumbagué. Desde o momento em que 52% da população é constituída por mulheres e, se as mulheres forem bem representadas na Assembleia Nacional, todos os direitos que estão ainda em curso e que as mulheres não têm o acesso serão votados. Et les chantiers sont nombreux. As obras ainda são numerosas. A idade legal para o casamento é 16 anos para as meninas e 18 para os jovens. E o crime de violação tornou-se crime que em 2020 o aborto foi autorizado somente para salvar a vida da grávida. Que pour sauver la vie d'une femme enceinte. As autoridades da Uganda, Sudão do Sul, Burundi, Quênia e Ruanda anunciaram o envio de contingente militar para a RDC. A decisão em causa visa lutar contra os grupos terroristas e M23 na região norte do Kivu. La force régionale est-africaine prend forme. A Força Regional Africana do Oeste está em forma. Nesta passada quinta-feira, na República Democrática do Congo, os delegados da OAC, a Comunidade Este-Africana, assinaram um acordo sobre o estatuto desta nova identidade militar. Tem como objetivo restabelecer a segurança no leste da RDC e muitos estados vão enviar os seus contingentes no território congolês. Les États enverront un contingent sur le territoire congolais. C'est une force qui n'a pas. É uma força que não tem uma missão de interposição, mas sim uma missão de imposição da paz. Quer dizer, uma força de ataque, seja ofensiva, composto de países membros da comunidade, com o objetivo de chegarem a estabilizar a região e pôr fim às atividades terroristas na região e promover uma parceria verdadeira, proveitosa
para todos os países. Vrai, profitable à tous les pays. Le délai des opérations est fixé à 6 mois renouvelables. O prazo das operações foram fixados a 6 meses renováveis e foi criado um fundo especial pela OAC. A União Africana participará igualmente no financiamento. Mas a presença de uma nova força estrangeira, mais uma vez na região, está a criar muitas rejeições, uma vez que o leste do Congo já conheceu ocupações como o caso da MONUSCO, que é muito criticado pela sua ineficacidade. Très critiqué pour son inefficacité. Cette force n'est pas la bienvenue. Esta força não é bem-vinda no oeste da República Democrática do Congo. Será uma sobre militarização inútil e desordenado que vem ainda se juntar a muitas outras forças que já estão aqui e a situação nunca mudou. Hoje, pensamos que é uma ocupação do Congo porque cada país irá tomar a sua parte. Pratiquement du Congo, parce que chaque pays va prendre sa part. Dans l'est du pays, cette information passe. No leste do Congo, esta informação passa particularmente mal, enquanto que no norte de Kivu está a ser atacado constantemente desde o mês de dezembro pelo grupo rebelde do M23, apoiado por um dos países vizinhos, a Ruanda, segundo um relatório das Nações Unidas. Entretanto, segundo o acordo, o país não enviará as tropas no interior da RDC, mas sim ao longo da fronteira. Não tem que assegurar os opositores nesta intervenção estrangeira. Pas de quoi rassurer les opposants à une intervention étrangère. Le gouvernement actuel devait beaucoup plus. O governo atual deve muito bem refletir antes de convidar países como a Ruanda, a Uganda e Burundi. Ainda mais uma vez, no território congolês, houve traços de atrocidades cometidos por esses mesmos países no passado ao nível da República Democrática do Congo. As feridas ainda estão frescas e nós estamos programados a esquecê-los hoje. Sobretudo, não houve justiça e nem reparações. Tout qu'il n'y a jamais eu justice ni réparation. C'est peut-être une manière d'apaiser les critiques. Talvez é uma forma de apaziguar as críticas, mas ao mesmo tempo o Ministério Congolês da Justiça anunciou que a Uganda tinha já começado a pagar à RDC uma das indemnizações que lhe deve. No passado mês de fevereiro, o Tribunal Internacional da Justiça tinha fixado as reparações da Uganda por ter enviado de 1998 a 2003, que se estima no montante de 325 milhões de dólares. Elle s'élève à 325 millions de dollars. Itália recebeu a maior fatia dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência acordados pela União Europeia na sequência da pandemia da Covid-19. E a forma como esses fundos vão ser utilizados é o grande tema da campanha eleitoral. A Itália recebeu a maior fatia dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência acordados pela União Europeia na sequência da pandemia da Covid-19 e a forma como esses fundos vão ser utilizados é o grande tema da campanha eleitoral. A equação principal é de colmatar a diferença de nível de vida entre o norte e o sul do país. A Sicília, a região que mais tem recebido, aposta na conclusão de infraestruturas há muito iniciadas, como a rede ferroviária, mas os desafios são enormes. Por um lado, não há profissionais suficientes e os municípios têm de se organizar de alguma forma. Por outro, o PRR e os Fundos Nacionais de Recuperação não são suficientes para cobrir todas as necessidades no setor das infraestruturas identificadas inicialmente. Se as estradas e autoestradas estiverem a ser deixadas de fora e as intervenções apenas disserem respeito a uma parte da rede ferroviária, o risco é não atingir o objetivo. Mais de 230 milhões de euros serão investidos principalmente na restauração de edifícios de habitação social em toda a região. Visitámos este bairro onde se encontram alguns destes edifícios. Aqui no sul, os projetos que estão a ser financiados utilizando fundos pós-pandemia incluem propriedades confiscadas à máfia como esta. Nos anos 80, este era um supermercado que pertencia a um dos chefes mafiosos mais poderosos da zona e que será transformado numa instalação para ajudar as famílias com maiores dificuldades económicas. O assessor da comuna para os bens confiscados à máfia explica o contexto social.
É um símbolo da luta contra o crime mafioso, que será utilizado numa atividade social importante de inclusão e assistência a muitos residentes necessitados nesta zona. Aqui as organizações criminosas continuam fortes e tendem a recrutar jovens, que depois seguem a via da ilegalidade. O professor de Economia Política da Universidade da Catânia refere a falta de competências. O problema é como transformar estes recursos em resultados concretos. Isto requer competências de planeamento, regras claras e transparência nos procedimentos da administração pública. Todos estes aspectos faltam aqui. Fazer uma transferência bancária não é suficiente. É apenas o ponto de partida e temos de mostrar à União Europeia que estamos à altura da tarefa. Resolver a crise económica e social no sul de Itália é ainda um caminho longo que o Plano Nacional de Recuperação e os fundos da União Europeia não conseguem acompanhar em toda a sua dimensão. António Guterres apelou à ajuda internacional ao Paquistão, devastado por cheias a que o secretário-geral da ONU chamou carnificina climática. Guterres visitou as zonas afetadas pelas inundações que fizeram cerca de 1.400 mortos. António Guterres apelou à ajuda internacional ao Paquistão devastado por cheias, a que o secretário-geral da ONU chamou carnificina climática. Guterres visitou as zonas afetadas pelas inundações que fizeram cerca de 1.400 mortos, mais de 12.700 feridos e deixaram milhões de pessoas sem casa. O país está há vários meses a ser fustigado pela monção com chuvas torrenciais. Já vi muitos desastres humanitários pelo mundo, mas nunca vi uma carnificina climática a este nível. Não tenho palavras para descrever o que vi. Uma área inundada 3 vezes maior que a área total do meu país, Portugal. Depois da visita às províncias de Sindh e Baluchistão, em que foi acompanhado pelo primeiro-ministro Shahbaz Sharif, no culminar de uma viagem de 2 dias ao Paquistão, o secretário-geral da ONU disse que os países mais ricos, responsáveis por 80% das emissões de gases com efeito de estufa, têm de ajudar os países mais pobres, como o Paquistão, que sofrem os efeitos das mudanças climáticas. As chuvas destruíram habitações, comércios, estradas, pontes, vários tipos de infraestruturas e uma boa parte das colheitas agrícolas de que a população precisa para sobreviver. Centenas de venezuelanos cruzaram no fim de semana o México para os Estados Unidos, atraídos por rumores de que as autoridades norte-americanas permitiriam que eles solicitassem asilo. Centenas de venezuelanos cruzaram no fim de semana do México para os Estados Unidos. Desde sábado, aumentou o número de imigrantes da Venezuela que cruzam o Rio Grande, uma fronteira natural, e depois se entregam à patrulha da fronteira na vizinha El Paso, no Texas. Eles foram atraídos por relatos de que as autoridades americanas permitiram que solicitassem asilo e que não seriam expulsos sob o título 42. A medida aplicada durante a pandemia de coronavírus impede que os imigrantes sem documentos sejam imediatamente devolvidos ao México. Meu irmão passou o muro e disse que eles são entregues à imigração, pois estão dando asilo humanitário. O governo dos Estados Unidos está dando asilo humanitário, por isso muitos vêm com essa ideia. Funcionários da Casa Anunciación, um abrigo católico para imigrantes em El Paso, Texas, confirmaram que nos últimos dias, os venezuelanos e cidadãos de outros países como Nicarágua e Turquia conseguiram iniciar o processo de asilo. E acrescentaram que, após serem investigados, o que levaria alguns dias, as autoridades norte-americanas permitiriam que eles viajassem aos locais onde têm família nos Estados Unidos para encontrar um advogado que cuide do caso. Além do título 42, desde 2019, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou os chamados Protocolos de Proteção aos Migrantes, conhecidos como FIC no México, que obrigavam os migrantes a esperar em território mexicano pela resolução de seu pedido de asilo. Após uma batalha judicial, o atual presidente Joe Biden anunciou em 9 de agosto que esse programa seria suspenso de maneira rápida e ordenada.
De acordo com organizações de defesa de migrantes, sob esta política, pelo menos 70 mil pessoas foram devolvidas. Já o México reforçou os controles em suas fronteiras sul e norte e, desde janeiro passado, exige vistos de venezuelanos. É tudo por hoje. Voltamos amanhã, na mesma hora.